mas complica, né? Porque, às vezes, você tem o direito de... Você tem o acesso a um determinado espaço, a sua página e tal, mas você não tem a curadoria independente. Porque você é que está colocando o seu conteúdo e, no fundo, você está se defendendo ou atacando. Agora, quando vem uma voz tida, né, como independente, e algumas são, outras não são, aí você tem a curadoria, que é o cara que está vendo o fato e explicando o que está acontecendo. Entendi. Tá, bom, sobre esse... Você falou aí sobre assim, por cima, o lance do Telegram. O Alexandre de Moraes, ele suspendeu o Telegram no Brasil porque não estava cumprindo algumas decisões sobre entregar informações sobre fake news, era alguma coisa assim, não era? E agora ele voltou atrás não, parece que o Telegram fez o que ele pediu e ele liberou de novo, apesar de que eu também ouvi na rádio que tem algumas outras coisas que eles estão pedindo também e tudo mais e tal. Você acha que essa decisão dele de bloquear o Telegram lá naquela primeira parte, lá quando ele bloqueou de fato, tu não vê isso como uma certa ameaça? Como é que você enxerga isso? Bom, a gente aprova e vê aprovadas algumas leis e depois esquece que elas vão ser aplicadas, né? Então, exatamente. Tem país que tem pena de morte. Tem país que corta a mão de bandido. Aí, quando vão cortar a mão do bandido, fala, pô, mas cortaram a mão do bandido. Sim, mas foi aprovada a lei. Foi aprovada a lei que corta a mão do bandido. Uhum. Então, a gente tem um marco civil da internet, 2014. Está lá previsto que você pode tirar do ar. Pô, por que a gente aprovou esse troço? Aí vem o ministro do Supremo e argumenta que no artigo tal do Marco Civil da Internet, ele, com base naquilo, ele está tirando do ar. Fala, pô, mas ele não devia fazer. Bom, peraí, se ele não devia fazer, vamos no mundo do não deveria, mas ele poderia fazer? Não. Sim. Pô, mas tem o Marco Civil lá que permite. Então a gente quer que certas leis que foram aprovadas não sejam utilizadas porque nós não gostamos daquelas leis. Bom, mas... Então, por que nós que não gostamos daquela lei não entramos no Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que elas eram inconstitucionais, se eventualmente fossem? Não, aquilo ali fere o direito de tal. Bom, então nós não podemos permitir que certas leis estejam aí na praça. Porque uma hora alguém vai puxar aquela lei e aí a gente fica bravo. Era o caso da Lei de Segurança Nacional, caiu. Mas estava lá a Lei de Segurança Nacional. E você via o ministro Supremo usando a Lei de Segurança Nacional e outros usando... Vocês, mas escuta, isso é um absurdo. Não, não é absurdo. Absurdo é ela estar lá e ninguém fazer nada contra isso. E o Congresso Nacional não faz nada contra isso. E o Congresso Nacional, que tem que fazer as leis, não vai lá e obriga, e limita, e organiza o funcionamento do Poder Judiciário, por exemplo, para dar celeridade. O caso da Boate Kiss, que demorou quanto tempo para julgar? Por que pode demorar tanto tempo? Eu acho um absurdo, mas você pode achar, eu posso achar, mas isso não muda nada, porque os prazos estão aí, e estão no Código de Processo Penal e a vida que segue. Então, o que aconteceu foi, toda pessoa física ou jurídica tem que ter um endereço. Não precisa ser endereço no Brasil, não tem nenhuma lei obrigando que uma empresa que venda no Brasil tenha que ter endereço no Brasil. O Telegram não é obrigado a ter endereço no Brasil, mas eu tenho que poder fazer contato com essa empresa. Ela tem que ter um lugar para onde eu mando alguma coisa. E a Polícia Federal tentou, o Tribunal Superior Eleitoral tentou, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes tentou, e eles mandaram dezenas de e-mails para dezenas de diferentes endereços, e ninguém respondia, nem os advogados do escritório que representava, tempos depois, o Telegram aqui, nem ninguém do Telegram. Mandaram para tudo que é lugar, sinal de fumaça, tambor, e os caras não falavam nada. Aí eles falaram, vocês não vão responder? Então vou detonar. Vou no artigo detono. Aí a gente fala, isso é um absurdo. É absurdo porque está na lei, então tira da lei. E eles não responderam. Aí quando ele suspende, vem o Telegram e diz, ops, agora eu vou fazer. Por que o Telegram não falou, olha, essa lei é um absurdo, hein? É um absurdo. Tudo bem, ele tem o direito de ficar quieto. Todo mundo tem o direito de ficar quieto, mas tem que arcar com as consequências. Você não paga pensão alimentícia. Aí o juiz vai lá e diz, escuta, tem que pagar.
Aí você pode ficar quieto. Você não tem que chegar e falar, catar coquinho, ou então vai lá e paga. Você fala, não, quer saber? Dane-se. Aí vem os caras e te prendem. É o que diz a lei. Você tem que pagar, senão você vai preso. Mas você pode não pagar e arcar com as consequências. Então, o Telegram pode não responder e arcar com as consequências. O que você pode dizer assim, é justo que, se teve um assalto num ônibus, numa linha qualquer da cidade, você paralise, você suspenda o funcionamento do serviço de ônibus de uma cidade? Ou a gente está exagerando, né? Pô, mas todo mundo fica sem porque tem um picareta, um vagabundo, sei lá eu quem, que está fazendo uma coisa errada. Aí eu fico sem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma boa discussão. Mas não é censura. Não se confunde com censura. Você pode dizer o seguinte, acho que errou a dose. Acho que errou a dose. Agora, ilegal não é, inconstitucional não é, a lei prevê, a Constituição prevê. Agora, quem acha isso, que eu dei como exemplo, um bom exemplo para entrar, que entre, recorra ao plenário e brigue. Porque é uma exigência da democracia. Tem um ministro que fez algo que você acha que está errado, vai para cima, a lei permite, a legislação permite, tem um monte de gente que vai para cima, recorre, né? E coloca um recurso qualquer e obriga o Supremo Tribunal Federal a se posicionar sobre aquilo. A gente tem pouco poder para isso, não é? Você não acha? Tem. Bastante pouco, na verdade. Mas qual o poder necessário para isso? Você é um partido político, uma organização, um profissional de direito, entra com uma representação dizendo que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes fere o princípio constitucional X ou Y e pede ao plenário, enfim, que se posicione. Pede uma posição do Supremo Tribunal Federal. Na época da votação do marco legal, marco civil da internet, aí, ele foi bem recebido pela sociedade, não foi? Porque as pessoas não pensam, não dá para saber. Acho que será que as pessoas sabem o inteiro teor disso aí? Não é muito sabe. difícil, não dá. Não sabe. Imagina quantas leis tem no Brasil. Pois né? é. Tem lei que briga com lei. E ela não é que uma revogou a outra. Elas estão as duas vigentes e aí não dá para você... Tem um caso maluco, um fabricante de sapato, eu não me lembro se era Crocs, acho que era Crocs, acho que era Crocs. A Crocs trouxe uma leva de sapato para cá, autuada pela Receita, porque ela chamou de sapato de plástico. Nem lembro. Aí ela pegou e trocou. Eu pensei que isso fosse lenda urbana. Não, mas é real. É real. Aí ela pegou e mudou, chamou de sandália de plástico, foi multada, porque não era. Você fala, mas peraí, então o que é que eu estou vendo? Laranja? O que eu faço? Tomou multa para um lado. Aí o camarada pega e a agência de aviação, a ANAC, autoriza as empresas aéreas a cobrar pela bagagem. Aí o camarada toma um processo pelo Código do Consumidor. Você fala, mas como assim? Eu estou fazendo uma decisão da ANAC. Não, o Código do Consumidor exige que no artigo 300... Você fala, pô, mas o que eu faço? Eu não posso servir a dois senhores. Ou existe um arcabouço jurídico que me protege, ou então eu estou frito, eu estou sempre errado. Você está sempre errado. Então, no Brasil, está todo mundo sempre errado, todo mundo acha que está sempre certo, e pode achar que está mais certo aquele que manda mais. Então, de fato... se você pegar o poder, no caso do Supremo Tribunal Federal, é um funcionamento. Na Suprema Corte eles julgam 60 casos, 70, 80 casos por ano. E os outros eles dizem, vale a decisão aprovada até aqui. Aqui é 10 mil. Quem é que consegue ler 10 mil figurinhas, 10 mil guardanapos? 10 mil? Não dá para você votar 10 mil coisas. Isso é um problema de como funciona o STF, no sentido que eles julgam coisas que não devia ter ido para lá. Não devia ter ido para lá. Muita coisa, a maioria. Mas assim, não deveria, mas veja que não deveria Igor e Eduardo. Porque o jeito que foi montado poderia. Não deveria como uma coisa, entendeu? Mas poderia, porque...
o cara leva para lá usando o argumento que autoriza aquele processo a entrar lá. Ele não usa o argumento errado. Então, por exemplo, teve um caso de uma associação de supermercados que tirou o sujeito, os embaladores. Uhum. Aí a cidade entrou na justiça, enfim, virou uma confusão, porque eles tiraram os embaladores. Foi parar no Supremo Tribunal Federal. Falei, mas peraí, ter ou não a turma que faz a embalagem é assunto para o Supremo Tribunal Federal? Aí disseram sim, porque tem a ver com a liberdade individual, econômica. Argumentaram lá qualquer coisa, o fato é que 11 ministros do Supremo, você sabe que lá todos têm atrás de si uma capinha, um camarada chamado capinha, que é o camarada que puxa a cadeira para eles, põe aquela capinha, empurra a cadeira para eles, porque eles não podem puxar a cadeira. Eles não podem, entendeu? Sozinhos. Quando eles estão em Brasília, os carros andam segundo os números, a ordem de entrada deles. Então, o mais antigo usa o carro 1, o segundo usa o carro 2, o carro 3. É por ordem de chegada. Mas aí eles vão votar. 11 votos. 11 votos. Quanto tempo demora aí? Porque aqueles votos que você conhece, né? Sim, os caras ficam falando um tempão. E coisa que eu não consigo entender. Então, vem aqueles amigos da corte falar, as pessoas se posicionam. O sujeito já está com o voto lá. Ele está com o voto ali. Aí um camarada fala e ele está ali ouvindo. Não sei como não dorme. Aí o outro fala, não os ministros ainda, os advogados que vão falando, um atrás do outro. E você fica, eu, se fosse ministro, eu fico pensando, eu ia ficar anotando para ver. Esse cara falou um negócio bacana, vou mudar meu voto. Não, o voto estão cagando e andando. Pronto. Né? Aí eles votam. Aí, a certa altura, acho que foi o Lewandowski, nessa votação que eu te contei aqui, eu estou contando sobre as sacolas, ele disse assim, eu acho muito importante que tenha os sacoleiros. Acho um negócio importante. Eu fico, não é possível. Porque, veja bem, outro dia eu estava no supermercado. Ai, meu Deus. E tinha uma senhora com muita dificuldade em guardar os seus produtos. Mas dá vontade de falar assim, mas por que o senhor não ajudou? Ela não teria dificuldade nenhuma. Se em vez do senhor esperar anos para votar contra ou a favor da sacola, o senhor lá na hora ajudasse. Fala assim, pessoal, vamos ajudar a senhora aqui? E ajudar muito mais o país, o ministro Supremo, que ajudasse a moça com a sacola, do que votasse depois. Ia sair mais barato também, né? É uma loucura. Mas eu já ouvi argumentos dizendo que o STF ele deveria ser uma instituição que decide se algo é constitucional ou não, apenas isso. Não julgar casos idiotas como esse, por exemplo. Mas por trás sempre tem uma questão constitucional. Mas a Constituição é desse tamanho. Aí é foda, é verdade. A Constituição é enorme. Tem radioisótopo está na Constituição. CD está na Constituição. O salário de funcionário público está na Constituição. Então tudo é constitucional. Num país que tem uma Constituição desse tamanho, tudo é constitucional. Então a gente nem tem a maior Constituição do mundo, tem constituições maiores, mas a nossa é gorducha. E está tudo lá. Então, fica que fica. E eles gostam. Vai perguntar se ele quer perder poder. Se ele quer julgar só os 60 casos da Suprema Corte nos Estados Unidos. Suprema Corte dos Estados Unidos, e depois tem um negócio de forma de funcionar. Nos Estados Unidos, os 9 são 9, é 11 aqui, não sei por que é 11. Lá tem 50% a mais de população, tem 10 vezes a mais de PIB, tem 10 vezes mais problema, e a gente é que tem 11 ministros, eles têm 9. Nós já tivemos 15 aqui. 11 a gente já tem, daqui a pouco tem que festejar. Lá, o estado menor tem 1 deputado. O nosso tem 8. Por que tem que ter 8? Porque tem que ter 8. Tem que ter porque a gente quer. Lá o menor tem 1. Por que 3 senadores por estado, não 2? Eu não entendo. A gente nunca vai mudar isso. Não vai. Mas então vamos lá. Os ministros lá se sentam os 9 num lado só para ouvir o caso. Advogado Igor, promotor, procurador, sei lá quem for do outro lado, eles ouvem e ficam fazendo perguntas. Você só pode escrever um documento com até 30 páginas para defender o seu caso lá, para avaliar se vai ser ou não votado, julgado pelos juízes, lá não chama de ministro. Aí depois você vai fazer a sustentação oral, você vai e fala. O outro vai lá e fala. E eles ficam fazendo perguntas, interrompem a sua fala no meio, fazem perguntas, ficam fazendo perguntas. Quando eles terminaram as perguntas, dizem, muito obrigado, acabou. Eles levantam e vão embora. Você fala, mas você não vai votar que nem no Brasil lá, que os caras fazem um negócio bacana, eles jogam a briga, xinga, o senhor é uma vergonha. Não, nós vamos embora. Eles vão para a sala. E aí eles decidem.
Aqui eu falo, falta Sem transparência. TV, sem TV, não tem sem TV nada. Justiça. A bênção não ter TV Justiça. A hora que inventaram a TV Justiça, todos ficaram Transformamos num empombados. Aí virou uma coisa, não precisava. Não, mas isso é transparência. Não é transparência. Não é transparência. Isso é televisão. Televisão, justiça. Não significa que é transparente. Por que é transparente? CPI, eu cobri algumas CPIs. CPI é assim. Não são todos, tá? Também não vamos generalizar, mas com muitos. O camarada tá lá, o presidente, o relator, que se matam para ser presidente e relator, porque sai no jornal, na televisão, você quer falar com os caras. Bom. Aí um deputado é membro da CPI, ele chega, já tem lá 6 falando, inscritos. Fala, porra, o cara fala 6 minutos, aí tem a réplica, não sei o quê, 5 minutos, 6 minutos, 6 vezes 6, 36, 40 minutos, dá para comer um lanche. Põe o nomezinho dele lá, sai, vai falar com a imprensa, dá uma declaração, estamos muito impressionados, porque e aí sai, deixa um assessor, o assessor diz, deputado, mais 10 minutos, e aí é a sua vez. Aí o camarada desce, aí a câmera está sempre no que está falando, não fica passeando, não tem edição, não tem um diretor de imagem que fica procurando, é tudo muito certinho, né, as imagens oficiais. E aí ele entra e faz as perguntas dele, indignado, bravo, dá bronca, não ouve nada. E aquela coisa sem vergonha, que em vez de você investigar, olhar documento, trabalhar, assim, tem uma denúncia contra o Igor, chama o Igor. Pô, mas a denúncia é contra o Igor. Investiga o Igor, mas não chama o Igor. Depois você chama o Igor e fala, Igor, acho que o tempo fechou, bicho, olha isso aqui, ó. Chequei aqui a passagem aérea, você falou que tinha ido para Florianópolis, mas ok, você foi para o Rio. Não, é que isso aqui ficou ruim para você. Mas não, ele chama o Igor, aí o Igor vai lá e faz um circo, e aí toma bronca, aí é um inferno. Mas, então, a TV Justiça fez isso no Supremo Tribunal Federal. Um ministro brigando com outro ministro, lá na Suprema Corte, se reúne e disse, bom, e como é que foi? Então aqui está 5-4, 5-4. Então o lado do 5 faz o voto. Alguém pode dizer, não, mas eu queria fazer um voto dissidente para registrar minha posição. Pois não. Do contrário, eles fazem assim. É tudo muito mais rápido, simples e objetivo, e aí sim as grandes questões de um país que prefere fazer o que você está falando, mas também a Constituição lá é um pouco diferente, né? Bem diferente.